existe uma grande diferença entre salvação e reino. Eu vou começar lendo com você em Lucas 23, versículo 42. A diferença entre salvação e reino. Como assim? Nem todos os salvos irão reinar. E muitos salvos irão reinar com Cristo. Não é todo mundo que chegar ao céu, não é todo mundo que foi salvo, que vai chegar lá e terá conquistado um galardão, ou o que a Bíblia chama de reino. Toda vez que eu mencionar a palavra galardão, eu estou falando a palavra recompensas. E as recompensas, elas são múltiplas. Nós temos recompensas nesse tempo presente e temos recompensas eternas. O reino o reino por si só é um galardão. E ele tem recompensas nesse reino. Não são todos salvos que irão reinar com Cristo, viu, gente? Isso é muito importante. Vamos ver Lucas 23, 42. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora, deixa congelado o texto. Quem mencionou essas palavras? Foi o ladrão. Ele disse: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Veja que o ladrão, ele pediu o reino, mas Jesus deu outra coisa. Olha o texto. Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no reino. Hoje mesmo você vai ser salvo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, por que o ladrão da cruz não conseguiu uma palavra a ponto de entrar no reino? Porque a Bíblia Sagrada afirma, veja em Mateus capítulo 11, verso 10 e 12, que o reino é de Deus, ele é um reino conquistado, a salvação é presenteada. Você não precisa se esforçar para ser salvo, você precisa crer em Jesus para ser salvo. E diz assim: este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Está falando sobre João Batista. Pode continuar o texto. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, o Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Veja que não tem como você conectar esse texto aqui com a salvação. Você não pode pagar preço para ser salvo. Você não pode se esforçar. O Senhor disse que todo aquele que tentar salvar-se, tentar se esforçar para ser salvo, ele vai deixar de ser salvo. O texto deixa muito claro para nós que há uma diferença entre alcançar a salvação e alcançar o reino. Jesus disse que o reino dos céus, ele é conquistado, ele é tomado por força e violência. Só as pessoas esforçadas irão reinar com Cristo. Só as pessoas esforçadas irão ter presentes, galardões, cargos e funções nesse reino. Agora preste muita atenção. É óbvio que Jesus não está falando aqui agora, meus irmãos, de comprar a salvação. A salvação, ela é pela graça somente. Mas conquistar o reino é por muito esforço. Preste muita atenção nisso. E esse reino que nós lemos aqui na Bíblia, fala de reinar com Cristo, do reino de Cristo. Fala de sermos recompensados com nossas posições nesse reino. O que é galardão? É como você vai viver nesse reino. Não se você vai viver. Se você tem Cristo na sua vida, você vai para o céu, né? Agora, existe uma diferença de ser salvo, de ir para o céu, de ir para a eternidade e como viver na eternidade. Quando nós falamos de eternidade, já não cogitamos mais a salvação.
O que é mais importante? É a salvação? Pois bem, a salvação, ela é o mais importante para quem não é salvo. Para quem ainda não é salvo, a salvação é o mais importante. Mas para quem é salvo, o que é o mais importante? O reino, reinar, sermos premiados, sermos recompensados. Irmãos, não é antibíblico e nem loucura almejar recompensas eternas. A Bíblia diz que na realidade você deve se preocupar com as recompensas eternas, com as recompensas de Deus para você, e não com as recompensas dos homens. A Bíblia diz que Moisés rejeitou ser príncipe do Egito, porque ele contemplava a eternidade, ele contemplava o reino, ele contemplava a recompensa eterna. Então ele poderia por um breve período ser príncipe do Egito, mas ele perderia a recompensa eterna, porque conquistar o reino, alcançar esse prêmio tão valoroso na eternidade, não é fácil. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre as recompensas. Fala de nós sermos recompensados com nossas posições. O que você será na eternidade? É isso que é o reino. O que eu vou viver? Como eu vou viver? O que eu vou ganhar? Qual será o meu nome lá? Eu vou reinar em alguma coisa? Eu vou ser governador? Eu vou ser príncipe? O que eu vou ser na eternidade? Isso aqui é galardão. Entendeu o que eu disse? Então você fala, o que importa é ir para o céu. Bom, isso nos primeiros 100 anos é bacana. Mas depois de milhares de anos, você vendo pessoas sendo recompensadas, pessoas sendo premiadas, pessoas, uns sendo governadores, outros sendo príncipes, outros sendo isso, e você o quê? Então veja bem, deixe-me te explicar isso bem rapidamente. Coloca para mim Apocalipse capítulo 19, no verso 7 e 8, para você entender que o crente, quando ele chegar na eternidade, ele estará vestido de uma roupa importante. Deixa eu te dar um exemplo. Para você ser salvo, você precisa estar revestido de Cristo. A Bíblia diz que nós temos que nos revestir de Cordeiro. Ninguém será aceito diante de Deus sem que Deus olhe para você, sem que Deus veja Cristo em você. Você só será salvo se Deus olhar para você e ver Jesus. É a veste. Você tem que ter o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo na sua vida que faz você ser salvo. Então, perante o trono de Deus, que é o tribunal do juízo final, você tem que estar revestido de Cordeiro, vestido de Cristo. Mas existe um outro tribunal, que é o tribunal Bema. O que é o tribunal Bema? É o tribunal de Cristo. Tem o tribunal de Deus, que é o trono branco, e tem o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, os crentes serão julgados. Cristo julgará a igreja. No tribunal de Deus, os ímpios serão julgados. É o grande trono branco. A Bíblia chama isso também de segunda morte. O salvo não será julgado no trono branco, mas será julgado no tribunal de Cristo. No entanto, o julgamento da igreja não é um julgamento para condená-la. Quando você morrer para esse corpo, você comparece diante de Cristo. Na mesma hora, você terá um julgamento. Esse julgamento é dos seus feitos, do seu chamado. Servo bom e fiel, fostes fiel no mínimo, sobre o muito te colocarei. Granjeou mais talentos, multiplicou os talentos. Nós seremos julgados pelos dons que tivemos. Nós seremos julgados por fazer, por não fazer, por ter recebido, enterrado o talento e assim, etc, etc. O julgamento das nossas obras é no trono de Cristo. Ele julga a igreja. E ali a Bíblia também chama de bodas, casamento. Olha que texto interessante. Alegremo-nos, exultemo-nos e damos glória a Ele, porque chegou as horas das bodas do Cordeiro e a sua noiva está preparada. Todos esses termos são metafóricos. E a noiva aí é a igreja. Agora, o que a igreja veste no dia do casamento? Para vestir-lhe, foi-lhe providenciado linho fino.
O que o linho fino representa? O linho fino representa as obras, os atos, os feitos justos dos santos. Que coisa poderosa! Olha que coisa tremenda. Perante Deus, você se veste de cordeiro. E perante o cordeiro, você se veste de quê? Quem pode me responder? Você se veste das suas boas obras. É por isso que Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1, se eu não me engano, você vê o Senhor cobrando para a igreja, ao anjo, veja para mim qual é o texto certinho, aconselho que de mim compre vestes brancas para que não seja vista a vergonha da tua nudez, pastor Lorival, por gentileza. É Apocalipse 3. Oi? Se alguém achar aí, pode me dar a dica. A gente nem é de ferro, né, gente? Agora veja bem. Por isso que o Senhor chega e diz assim: pois és pobre, cego e nu. E aconselho que de mim compres vestes brancas. 3:18. Vestes brancas, para que não, obrigado pastor Emerson, para que não seja vista a vergonha da tua nudez. Esse texto aqui, gente, não está falando de perca de salvação, está falando de perca de galardão, perca de recompensa. Adquires de mim ouro refinado no fogo, tudo isso são feitos e obras, a fim de que te enriqueças. Como que um crente é rico diante de Deus? Através dos seus feitos. Nós nos enriquecemos diante de Deus e garantimos ouro, prata lá no céu. A tal do comprar terreno no céu, como muitos anos falavam, é através das nossas boas obras. Não é que você compra terreno no céu, mas você garante uma recompensa diante de Deus. Olha, em todos esse texto nós ouvimos o termo comprar. É evidente que não está falando de salvação, porque a salvação você não pode comprar. O que você compra? Obras, suas posições na eternidade. E diz assim: a fim de que te enriqueças. Aonde é que você será rico aqui? Lá na eternidade. Poderoso isso, né, gente? Roupas brancas para que possa cobrir a vergonha da nudez. Isso aqui é tão interessante, porque tem gente que quando chegar na hora do casamento, ele não vai ter roupa para casar. Porque de acordo com o que nós lemos em Apocalipse 19:8, as roupas da noiva são as suas obras. Se você não trabalha para Cristo, se você não ajuda o necessitado, se você não faz missões, se você não oferta, se você não dizima, se você é aquele crente que senta na cadeira, e eu sou crente, mas tudo você chama ele para dizer, tivemos 24 horas de oração, não veio. Vamos fazer um evangelismo, não vai. Vamos fazer missões, não vai. Tudo ele não se envolve. Mas ele senta na cadeira, não dizima, não oferta, não ora, não jejuma, não se envolve, vem no culto quando dá na telha, não faz viagem missionária, não faz nada, não faz oferta missionária, não ajuda com compra de Bíblia, não ajuda com quilo de alimento. Será que tem gente assim na igreja? Se tiver, só você pode saber, né? É óbvio que tem, porque a gente sabe os resultados finais de uma igreja, o pastor sabe. É evidente, chama para uma rede de mulheres, cuja capacitação não vem. Chama para uma rede de homens, não vem. Ou seja, faz uma vigília, não vem. Não sei o que, canta bem, mas não quer cantar no louvor. Trabalha bem, mas não trabalha de diácono. Ou seja, tem gente que ele está na igreja para fazer número e não dá fruto. Esse tipo de gente é igual o ladrão da cruz. Ele é salvo, mas nu. Ele não reina, porque ele não tem obras, ele não tem vestes brancas, e a veste branca são as obras dos santos. Veja, você será reconhecido no reino, pelas obras que você fez para Deus aqui nessa terra. Existe um livro lá no céu chamado Livro Memorial. Nesse livro é onde Deus escreve os seus feitos. E nós vamos ver isso daqui a alguns minutos. Imagina que vai ter crentes, que vai chegar a hora do casamento, e estará o quê? Nu, sem roupa para casar.
Porque o que é a roupa para casar? O que é, gente? Vocês estão morgando aí, dormindo? Deixa eu ver se você está acordado. Diga amém. Então responda. Fala, deixa eu falar. O que são as vestes brancas? As obras. Quem não tem obras está está pobre, cego e nu. Bel? Pensa o seguinte, chegar diante de Deus, nu, com a mão no bolso. Peladão, peladão. Por quê? Porque o cara, pastor, não manda em mim. Eu trabalho se eu quiser, eu faço se eu quiser. E tem gente na igreja que só faz o que ele gosta de fazer. E se você tira dele aquele, remaneja ele para o outro, ele entra em crise. Fica chateado. Mas não é assim que funciona, irmão. Então deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção. Tudo que você faz aqui no corpo repercute na eternidade. Você acumula para a eternidade. Se você faz coisas terrenas, morre com você. Se você faz coisas que é de Deus, é eterno. Uma vida só nós temos, e em breve passará. E apenas aquilo que fazemos para Deus permanece na eternidade. Daqui um pouco eu lhe explico, porque só as coisas de Deus são eternas. Já lhe explico. Mas de acordo com o que nós lemos aqui nesse texto, existe uma diferença entre reino de Deus, reino de Cristo e reino dos céus. 3 reinos. Preste atenção, porque senão depois você fala que não entende o que eu prego. Sabe quem é que não entende o que eu prego? É quem também não tem pelo menos um entendimento básico da Bíblia. Quem entende a Bíblia sabe do que eu estou falando. Quem não entende fica boiando. Quem entende o que eu estou falando? Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Agora, o povo hoje em dia não entende muito de Bíblia, então fica boiando. Então, preste muita atenção. Existe uma diferença entre reino dos céus, reino de Deus e reino de Cristo. Reino dos céus é o céu. Reino de Deus é o Espírito Santo dentro de você. É aquilo que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Ele é alegria, paz no Espírito. Esse é o reino de Deus. Todo crente salvo, quando o Espírito Santo entra nele, ele tem um reino de Deus. Então esse reino não é comida, não é bebida, não é um lugar, é uma condição. Não é lugar, mas é uma condição de nova criatura. Reino de Deus é Cristo reinando no crente. É o Espírito Santo lhe dando fruto do Espírito. É alegria, paz e justiça. Esse é o reino de Deus. Todo mundo salvo aqui tem o reino de Deus já. Agora existe o reino de Cristo. O reino de Cristo é o reino eterno. É a recompensa que o Pai deu para o Filho pelo seu sacrifício. E esse reino de Cristo é quando também ele vai pagar todos os trabalhadores do reino. Lembra da parábola? Quando ele vier, eu te pagarei. Lembra da parábola do bom samaritano? Cuida ali daquele pobre. Põe ele lá. Aquela pessoa, o bom samaritano, que pegou o doente na beira do caminho é Jesus. Você pensou que era você? Você é o doente. Porque tem gente que pensou que ele era o bom samaritano. Na realidade, nós somos o doente à beira do caminho. E aí Jesus vem, pegou a gente e pôs dentro da igreja. E falou assim, ó, cuida dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei tudo. Então ninguém trabalha para Deus de graça. Deus não fica devendo, Ele vai pagar a gente por cada trabalho que fizemos para Ele. Então, o reino de Cristo é a recompensa de Jesus pelo seu sacrifício. Deus deu esse reino para Ele. E nós, os seus súditos, seremos também recompensados junto com Cristo por termos trabalhado em alguma frente de trabalho para Cristo. Quem vai nos recompensar é Cristo. Então, recapitulando, reino de Deus é o Espírito Santo dentro de você, reino dos céus é o céu, e reino de Cristo é o milênio.
reino de Cristo é reinar com Cristo. Então, reinar no milênio não é o mesmo que ser salvo. Se você tem Jesus, você será salvo. Mas para reinar, ser recompensado, aí, irmão, tem que comer muito pacotinho de sal, andar muito, para poder ser recompensado. Quem quer aprender isso aqui? Nossas recompensas, irmãos, se dará tanto no reino dos céus, porque nós vamos para o céu, como no milênio de Cristo. Milênios são 1000 anos que Jesus vai reinar na terra. E nós juntamente com Ele. Então deixa eu te explicar. Nós somos salvos pela graça, diga amém. Mas não apenas isso. Vou mostrar com você um texto, Efésios capítulo 2, versículo 8, até o verso 10. Do 8 ao 10 diz assim, ó, preste atenção. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, a salvação, não vem de vós, é dom. E o texto próximo vai deixar claro que ninguém pode chegar no céu porque ele se esforçou. Não vem por intermédio das obras. Para que ninguém se glorie. Eu guardei o sábado, eu ajudei os pobres, eu dei cesta básica, eu me comportei, então eu mereço ser salvo. O texto deixa claro que não pode. Você só pode ser salvo através da obra de Jesus. Quem vai receber a recompensa da sua salvação é quem lhe salvou. É quem pagou o preço pela sua salvação. Então quem vai receber a recompensa? É Jesus. E qual é a recompensa? É o reino. Ele vai reinar. O Pai lhe deu um reino. E nós somos seus súditos. Uau! Agora veja que coisa tremenda. Mesmo depois de salvo, Deus tem expectativas em nós. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras. Então olha para mim, você não é salvo por obras, mas para as obras. Eu sou salvo em Cristo Jesus para viver em boas obras. Veja, as obras não me salvam, mas como eu fui salvo para as obras, a ausência das obras pode provar que eu não sou salvo. Olha o texto. Sou criado em Jesus para viver as boas obras. Então existe um pós-salvação, existe uma missão, um propósito de eu ser salvo. E o propósito é que eu ande em boas obras. Crente sem obras está provando que talvez nem é salvo. Não que você garante a salvação com obras. As obras vêm depois. Olha, 3 textinhos para você. Efésios 1, versículo 4. Também diz a mesma coisa. Efésios 1 e 4. Para você entender. Porquanto Deus nos salvou, nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Agora temos uma preposição. Qual que é a preposição? Para, depois disso. Né, professora? Para, depois disso, sermos santos. Qual é, então, o resultado de ser salvo? Boas obras, santidade. A Bíblia não diz que você é salvo por ser santo. A Bíblia diz que você é santo por ser salvo. Quem é salvo será santo. O resultado da salvação é andar de forma irrepreensível e santa. Está escrito ou não, gente? Eu não sou o tipo de pregador que mudo a configuração do texto. Inclusive não existe mensagem dura. Existe texto duro. É o pregador que não pode mudar o texto. Mas o texto diz o seguinte, que eu sou salvo para as obras, salvo para ser santo, e Jesus ainda diz, eu te escolhi para dar fruto. Veja, ele não te escolheu porque você deu fruto. Ele escolheu você para dar fruto. Então, olhe bem o que eu vou dizer, tome nota e nunca mais se esqueça. Toda salvação genuína
é seguida de uma missão. Não existe salvação sem missão. Não tem crente salvo que não dê fruto. As minhas ovelhas dão fruto. Ovelha de Jesus dá fruto. Religioso não. A grande característica de um salvo é que ele quer salvar outros. Você está salvo porque alguém pregou para você. Alguém fez uma obra. Alguém fez um ato de justiça. Agora, os salvos devem logo se preocupar em salvar outros. Aleluia. Aleluia. Então, escute bem isso. Charles Spurgeon dizia que o cristão ou é um missionário ou é um impostor. Missionário é quem faz a obra, irmão. Talvez você não foi chamado para ir para o Afeganistão, para a África, para entre os índios. Mas ou você desce no buraco, ou você segura a corda para quem desce. Mas a obra você tem que fazer. Se você não é daquele, ai pastor, não é para mim ir em favela, eu sou muito medroso, mas o que eu posso fazer para contribuir? Mas irmãos, não existe igreja social, olha para mim pelo amor de Deus. Não existe igreja social, aquela igreja clube. É uma gentarada que gosta de igreja se ela tiver muita festa. Festa disso, festa daquilo outro, festa. Mas igreja é algo completamente espiritual. É óbvio que nós temos os eventos de integração que integra as pessoas, como rede de mulheres, rede de homens, uma churrascada, um jogo de bocha, não sei o que, etc. Mas isso não é nosso foco. Nosso foco é lhe apresentar o Evangelho. Eu pego uma birra de igrejas que se resumiram a festa. É um ambiente clubista. Desfile de moda é um ambiente social. E evangelho, nada. Nós somos a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que somos um exército. Isso aqui é nosso QG. Primeiro a gente tem que entender o que é a igreja, gente. Somos soldados. Não, o povo está rindo. E o evangelho agora virou estado como o povo está indo para o inferno rindo. Eu gosto daquele pregador, porque ele te faz rir. As pessoas estão indo para o inferno rindo. Missões está sucateado. E o povo não faz nada. Ninguém quer trabalhar para Cristo. Ninguém quer fazer a obra. Ninguém quer orar. Ninguém quer jejuar. Ninguém quer evangelizar. Ninguém quer dirigir uma célula. Ninguém quer abrir sua casa para uma célula. Eu quero ir para a igreja, assistir culto, ficar na minha. Não tem como você ficar na sua. Você entrou num lugar que é pior que a máfia. Aqui só sai morto. Quando você decide entrar no reino de Deus, não tem mais volta. O Senhor disse, aquele que põe a mão no arado e desiste, a minha alma não tem mais alegria nele. Acabou, irmão, não tem mais volta para você, acabou. Só sai morto nesse negócio. Na primeira mensagem eu disse que só tem duas coisas para você ter na eternidade. Ou recompensas ou arrependimentos. E os arrependimentos virão porque haverá danos e disciplinas, prejuízos. Hoje eu estou falando e vou falar das recompensas. Domingo que vem eu vou falar dos prejuízos, das perdas, dos danos, das disciplinas. Lá na eternidade, ou você será recompensado, ou você será duramente disciplinado por ter sido um servo mau. Bad boy. Então veja, a salvação é pela graça, o reino é pelas obras. Olha, vocês estão ficando bons. Vamos de novo para não falar que não entendeu. A salvação é o reino é pelas
Obras, feitos e atos. Tem como você comprar a salvação? Mas tem como você comprar a sua recompensa? Porque é conquistado. Que coisa boa, né? Agora parece fácil, gente. Deveria ser, porque é óbvio, é muito prático, não tem segredo. Eu falei no domingo passado, algumas coisas pelas quais nós seríamos recompensados. São tantas, né? E ainda assim a gente não consegue ser. Agora entenda, Deus não te salvou para ser um juiz, para ser pai, para ser mãe, ou até mesmo para ser rico. Tudo isso nós conquistamos aqui nessa vida. Jesus não morreu na cruz e disse, eu morro para que você tenha 3 filhos. Eu morro para que você seja um advogado. Jesus não morreu na cruz para você fazer nada do que nós estamos fazendo. Se Jesus irmão falou, pastor, mas eu faço tanto, mais tanto, mais tanto, só não tem noção como é a minha vida. Eu falei, mas de tudo que você faz, quanto disso é eterno? De tudo que você faz, quanto disso vai para o memorial de Deus? Porque veja bem, a recompensa de estudar para ser advogado é ser advogado. Mas isso acaba quando você morre. A recompensa de estudar para ser um juiz é ser um juiz. A recompensa de ser pai é ser pai. Mas quando você morrer, você deixa de ser pai. Então a recompensa de coisas temporárias é temporário. Aí eu lhe explico. Por que que trabalhar para Deus as recompensas não são temporárias? Porque Deus é eterno. Então quando você trabalha para Deus, as recompensas são eternas. É só por isso. Tudo que você faz para Deus não termina quando o seu corpo morre. Às vezes continua e às vezes começa a recompensa. Porque Deus é um ser eterno. A recompensa da gravidez é ser mãe, mas é temporário. É tão interessante, gente. A recompensa do trabalho é o salário. Apenas isso. Porém, eu estou aqui nessa manhã falando com os irmãos de recompensas eternas. Deus é eterno. O reino dos céus é eterno. E as recompensas são sempre eternas. Então, quando nós fazemos algo para Deus e seu reino, nós teremos o quê, meus amados? Capite? Teremos recompensas eternas. Vou te dar aqui algum exemplo. As esmolas, por exemplo. Atos capítulo 10, versículo de 1, versículo 2. Eu falei muito sobre esmolas e ajudar o miserável. Tem uma diferença de ajudar o pobre e tem uma diferença de ajudar o miserável. Olha a grandeza disso. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime militar conhecido como italiano. Continua. Esse homem era piedoso, romano, gente, e temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Meu Deus, esse texto é muito poderoso. Certo dia, por volta das 3h, ele recebeu uma visão. E de forma bem clara, viu um anjo de Deus que se aproximou dele e o chamou pelo nome. Cornélio. Lembrei agora da novela Cravo e a Rosa. Foi mal, gente. Foi mais forte do que eu, desculpa. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou. Que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica. Tuas orações, meu Deus, aleluia. E tuas esmolas,
aos necessitados subiram como oferta memorial na presença de Deus. Eu vou deixar você ler de novo, porque talvez vocês pensam que eu estou brincando aqui. Vamos ler de novo? Estarrecido, com os olhos fitos no anjo, indagou. Vai lá? Que é, Senhor? O que o anjo disse? E as esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial na presença de Deus. Verso 30, por favor, põe o verso 30. Ao que Cornélio lhe declarou: faz hoje 4 dias que eu estava em jejum. Agora ele está contando, porque o que aconteceu? O Senhor chegou em Cornélio e falou assim: procura Pedro. A pregação de Pedro, através dela você será salvo. Você viu? O anjo não pregou salvação, mas mandou alguém pregar. Olha como é importante. E agora ele está dialogando ali com Pedro. E aí vem a história. Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa, por volta desta hora, às 3 horas da tarde. Subitamente apareceu-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tuas orações e lembrou da sua ajuda aos pobres. Eu quero uma igreja que ajude os pobres, que dê esmolas. Mas não tira selfie. Você está dentro do carro, acabou de passar no shopping, no McDonald's, compra um pacotinho e deixa ali. No caminho alguém vai parar pedindo que está com fome. Você já está com ele pronto. Fica pronto. Deus se lembra desse tipo de coisa. Deixa ali os trocadinhos, fala: não mexa. Alguém vai precisar disso. Ah, mas ele vai comprar droga. E se não? E se ele for comprar comida? Quem é você para julgar? Pode ser que ele se drogou à noite, mas agora está com fome. Aprenda, irmãos. É impressionante você ter que ficar insistindo para os irmãos: traga 1 quilo de alimento. Traga 1 quilo de alimento. Aprenda a olhar para o lado e ver que tem gente chorando. Vai começar o ano. Tem famílias que não têm condição de comprar um lápis para o filho, para a filha. Aprenda a ajudar pessoas pobres, necessitadas. Aprenda a estender as mãos. Você quer ver mais um texto? Salmo 41, versículo 1. Olha para você entender como existe um memorial no céu, escrevendo os meus atos. Um salmo de Davi: bem-aventurado aquele que dá atenção ao desvalido, no caso o pobre. No dia do seu infortúnio, o Senhor o livrará. Aqui está assim, ó: bem-aventurado ao que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Provérbios 21, versículo 13. Esse texto aqui é chocante, irmãos. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, um dia clamará e também não será ouvido. Então existe, hoje, agora, um livro que Malaquias chama de livro memorial. E nesse livro está lá as minhas obras. Todas elas. Irmão, não tem lá no céu um livro chamado membro de igreja. Fiel. Sou fiel daquela igreja. O fiel é lá no Corinthians, irmão. Aqui não tem esse negócio, não. Ah, mas eu quero ser reconhecido. O lugar de ser reconhecido é no ML. Eu sou membro da Graça Church. Não, você não é. Aqui nós não temos membros. Aqui nós temos discípulos.
Você não é um membro de cadeira. Eu não quero que você esteja aqui no hall de membros. Eu quero gente trabalhando, mesmo que eu não saiba, fazendo alguma coisa, mesmo que eu não saiba, se importando, mesmo que eu não saiba. Porque o homem é falho, o homem não reconhece, o homem não diz por favor, o homem não diz obrigado, o homem não reconhece, ele erra. Mas nós devemos, irmãos, trabalhar esperando a recompensa de Deus. Porque se eu lhe recompensar, você já foi recompensado. Mas se Deus lhe recompensar, será uma recompensa eterna. É evidente que todos esperamos sermos recompensados. A Bíblia diz que até mesmo os animais têm que ser recompensados. Todos precisam ser recompensados pelo que fazem. 1 de Paulo a Timóteo 5,18 diz, não tapa a boca do boi que está pastando. Ele está trabalhando, então é digno que ele coma. Inclusive Paulo diz, quem não trabalha, não come. Quando você faz algo para Deus, como na obra dele, ele o pagará e recompensará na eternidade. 1 de Paulo aos Coríntios 3, versículo 8, diz assim, ó. O que planta e o que rega, ministram de acordo com o propósito. Eu plantei a igreja em Campo Largo. O que meu irmão está fazendo agora? Regando. O que planta e o que rega, ministram de acordo com o propósito. E cada um será premiado pelo que ele fez, não pelo que outro fez, é pelo que ele está fazendo agora. Diga glória a Deus. Para todos nós, existe uma recompensa chegando. Veja, talvez, escute bem o que é importante falar isso, talvez Deus tenha lhe pedido para fazer algo que você não será notado. Talvez Deus tenha lhe pedido para fazer algo que você nunca será recompensado pelos homens. Mas tenha certeza, irmãos, que Deus não fica devendo recompensa para ninguém. Não vamos esperar das pessoas nossa recompensa, mas vamos esperar de Deus o reconhecimento e a recompensa. É triste quando as pessoas não nos reconhecem, quando não nos recompensa, não nos nota. Elas deveriam fazer isso, mas o homem é falho. Mas se você ficar obrigando as pessoas a te reconhecer, a te recompensar, a te notar, elas irão ficar ressentidas. Mas aprenda a ir a Deus nessas horas. Porque através de Deus, Ele tocará nas pessoas para lhe recompensar. Você entendeu? Nem você deve ficar ressentido. E nem deve cobrar alguém reconhecimento. Porque elas também ficarão ressentidas. Bom, vamos concluir. Alguns tipos de recompensas na Bíblia. Você já sabe que terá recompensa. Mas quais são elas? Eu vou falar de algumas delas. E no domingo que vem eu vou falar da gravidade, porque talvez você fale assim, quem não planta nada não colhe. Você está equivocado. A Bíblia não diz que quem não planta nada colhe nada, não. A Bíblia diz que quem não planta nada colhe. Colhe o quê? Tempestade. Tem gente que pensa, quem não planta nada, colhe nada. Bom, é a parábola da erva daninha, do mato. Numa terra que nada foi plantado, não colhe nada? Colhe erva daninha. Um crente que não planta nada, vira maldito. Sabe o que ele colhe? Desgraça na vida dele, angústia, amargura, problema familiar, porque ele não planta nada. Vira cheio de mato a vida dele, é erva daninha. Quem não planta nada, segundo Jesus, colhe tempestade. Quem planta vento, Jesus diz, colhe tempestade. Só tem uma maneira de você viver uma vida boa aqui na terra.
Plantando. Porque quem não planta nada está plantando. Vento irá colher tempestade. Recompensas. A primeira recompensa que nós vamos receber. Recompensas por sermos generosos. Atos 20, versículo 5, diz assim. Olha que texto lindo, gente. Vamos ler em voz alta? Vai lá. Eu não entendo por que vocês fazem isso com os textos. Cadê meus amigos aí? Está assim na minha Bíblia. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como é que é? Então, qual é a recompensa de ser generoso? Ser bem. Atos 20, 35. Então, deixa eu pôr o 3 aqui para não acontecer de novo. Isso é na hora da digitação, né? Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a recompensa de quem dá é ser feliz. A palavra bem-aventurado aqui é mais feliz, ou muito feliz. Qual a recompensa da generosidade? Veja 2 textos. Provérbios 22 e 9. Olha que coisa linda, gente. O homem generoso, porque reparte o pão. Uau! Quem quer ser abençoado? Ai, irmão, eu tenho uns parentes que vivem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É o crente que nunca transborda na vida dele. É sempre pingando. Sabe por que está pingando? Não reparte. A Bíblia não está dizendo que quem tem 1 milhão de túnica dê uma. Está dizendo que quem tem 2. A Bíblia não fala para o milionário repartir. Ela fala para você repartir. Irmão, Deus está olhando para o seu coração. Nesse momento, agora, vai ajudar a gente que não quer ser ajudado. É complicado se ajudar quem não quer ser ajudado, mas tenta. Se ele não quiser, o problema é dele. Tem outros que precisam. Outra coisa, o cara é vagabundo, não trabalha, mas esse é o defeito dele. E contribuir é a sua qualidade. Você não pode medir a sua qualidade pelo defeito das pessoas. Fulano não merece, mas precisa. Ele não merece. E quando você faz algo por quem não merece, aumenta muito mais ainda a sua recompensa. Porque mostra que você tem um coração completamente de Cristo. Provérbios 11, versículo 25. Olha esse texto, gente. Leia em voz alta, vai lá. O generoso sempre prosperará. Mais alto. Agora veja, ou isso aqui é verdade ou isso aqui é mentira. Se é verdade, você não prosperou por quê ainda? Você não atingiu ainda o nível de generosidade bíblica. A Bíblia não mente, senhores. O generoso sempre prosperará. Deixa eu te explicar o que é uma pessoa generosa. Existe uma diferença entre pessoa fiel e pessoa generosa. Ser um bom marido é ser generoso, gente? Um marido bom tem que ser elogiado por ser um marido bom? Qual é o nome disso? Então ele é um marido fiel. Eu não mereço elogio por ser um bom marido. Eu mereço elogio se for um marido carinhoso. Agora, o marido que abre a porta, dá aquele cheiro no pescoço da esposa, ela... Marido que levanta a moral da esposa, manda mensagem no WhatsApp, falei, e aí, gata? Toparia sair comigo hoje? Essas coisas e outras coisas mais.
Um bom filho não merece elogio por ser bom filho. Olha, minha filha casou com um camarada tão bom, trabalhador, honesto. What? Você vê que nós estamos vivendo um mundo tão louco que a gente agora pensa que trabalhador e honesto é qualidade. Tá feia, o cara casou com um trabalhador honesto. Isso é qualidade agora? Isso é obrigação, cidadão. Qualidade, minha filha casou com tão bom para ela, tão carinhoso, tão atencioso, tão presenteador. Aí é qualidade. É o cara que não grita com a esposa, que não joga ela para baixo e etc. Agora estamos falando de qualidades. Existe uma diferença entre ser fiel e generoso. Quem dizima merece elogio? O que é o nome disso? Mas quem oferta é generoso. Se você faz só o que lhe pedem, você merece elogio. Mas se você vai além, você é generoso. Por isso que obediência tardia é também desobediência. Qualquer obediência que você precisa falar 2 ou 3 vezes é desobediência. Porque uma pessoa obediente não é quem faz o que lhe manda, é quem ama fazer o que lhe manda. Quem faz o que lhe manda é o mau servo. Fez porque mandou. O coração generoso vai prosperar sempre. É aquela pessoa, irmão, preciso de gente para pintar a igreja. Opa! Ele tem um coração dado, voltado. Irmãos, nós vamos fazer um trabalho de evangelismo na favela. E nós vamos fazer. Não dá para fazer agora por causa da situação, evidente. Mas o generoso, ele está pronto. O coração dele se alegra com uma contribuição, se alegra para comprar uma Bíblia para mandar para os índios, se alegra para levantar uma oferta para mandar para os sonhos, se alegra quando precisa levantar uma oferta para comprar o forro, se alegra quando ele dá. Gente, quando ele compra lá um McDonald's, um Burger King, ou seja lá o que for, e deixa ali no carro. Passou no seu almoço, eu estou com fome. Ô querido, está aqui, eu já pensava em você. Está pronto. Ele tem um coração generoso. Ele já sai de casa pensando que tem gente que precisa. Tem alguém que vai pedir. A Bíblia não fala que só as ofertas chegam, as suas ofertas também chegam no memorial, mas as suas esmolas também chegam, estão gravadas eternamente no memorial. Então a recompensa do generoso é o quê? Ser uma pessoa feliz e próspera. E existem aqui também algumas recompensas na Bíblia, escritas na Bíblia. Primeira recompensa, reinar sobre cidades. É isso mesmo, gente. Lá no reino de Cristo vai continuar tendo cidades. Quem serão os governadores dessas cidades? Você quer ver comigo? Lucas 19, verso 17. Ao que o Senhor elogiou, muito bem, servo bom e fiel. Então ele deu lá os talentos. Para um deu 1, para outro deu 5 e para outro deu 10. Ao que ganhou 5, multiplicou e deu mais 10. 1, 5 e 10, é isso? Vamos ver o texto, que é bom pegar. Traz 3 versículos anteriores para a gente pegar o texto. É sempre bom. Seus súditos, isso, Vé Maria, menino. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. O texto aqui é sobre Jesus, que saiu para receber do Pai o reino. E ele recebeu o reino e volta para levar a gente para o reino. Ok? Ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de verificar o quanto havia multiplicado. Jesus foi adquirir o reino e nos deu talentos para multiplicarmos. E quando nós multiplicarmos esse talento, nós vamos entrar nesse reino com ele. É muito tremendo. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro rendeu 10 vezes mais. É o que recebeu 10, agora ele está entregando 20. Ok? E o que o Senhor elogiou: muito bom, servo bom, e por ter sido leal. Veja que o ato de você não multiplicar seus talentos é um ato de deslealdade ao Senhor.
que está vindo. Misericórdia. Porque você foi pouco leal no pouco, governarás sobre 10. Veja, ele multiplicou, deu 20, ele não vai governar sobre 20, ele vai governar sobre o que ele multiplicou, não sobre o que ele ganhou. O que ganhou é graça. Mas o que você multiplica é mérito. Percebeu? Ele tem 20 talentos agora. Mas ele vai reinar sobre 10, porque 10 foi o Senhor que deu. 10 foi ele que conquistou. Agora você que não multiplica nada, você está pobre, cego e nu. Olha que interessante, o Senhor diz, você vai reinar sobre 10 cidades. O milênio haverá nações, cidades, tem gente que vai ser presidente, tem gente que vai ser governador, tem gente que vai ser prefeito, tem gente que vai ser músico. Eu só quero pegar o meu violão e ficar aos pés dele. Só isso. Se ele me der outra coisa, por ele, mas eu me satisfaço em ficar na sala do trono e cantando Jesus, Jesus, Jesus. Essa será a minha maior recompensa. Não sei se mereço tanto. Mas imagina, você fica lá governando sobre as suas cidades lá, e deixa eu quietinho lá com o cheiroso, lá na sala do trono, lindão, e eu olho para você e falo... Então, ó, vamos lá, põe lá o texto. Continua o texto. O texto. Vindo o segundo servo, lhe declarou, Senhor, a tua moeda de ouro produziu mais 5 vezes, mais lucro. Então você terá autoridade sobre 5 cidades. Esse recebeu 5. 5 é graça, 5 é mérito. Então ele vai multiplicar, vai receber um governo que condiz com 5 que ele multiplicou. Veja, é você que determina como você vai passar a eternidade. Não aonde, mas como. É o que você faz aqui que vai dizer como você vai viver do outro lado. Não faz não para você ver, viu, Pedro Bó? Então veio o outro servo explicando, Senhor, ó, será que tem crente assim por aí? Eis, Senhor, que a tua moeda de ouro que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. É o tipo de crente que fala assim, pelo menos eu não tumultuo, pelo menos eu não atrapalho. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Quem não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra amigo. E continua. Tive receio, porque tu és um homem severo. Olha, tem crente que pensa assim de Deus. Tira o que não puseste e colhe aonde não semeaste. Deus colhe aonde ele não plantou mesmo, gente. É o único que consegue. Então o Senhor julgou, por tuas próprias palavras eu te condenarei. Servo mau! Sabias que eu sou um homem rigoroso? E que tiro onde não depositei e ceifa onde não semeei. Sendo assim, por que não investiu o meu dinheiro no banco? Sabe para quem que está falando? É para quem não quer fazer missões. Então ajuda, põe seu dinheiro no banco. O banco aqui são os missionários. O dinheiro é o talento. Você não quer ir para a África? Então contribua com quem vai. Você não quer ir para os índios? Ajuda com Bíblia. Você não quer ajudar os pobres? Ajuda com a comida, ajuda com alguma coisa. Põe seu dinheiro no banco. Ah, eu não sou pastor, então seja dizimista e ofertante para ajudar quem tem o ministério. Põe seu dinheiro no banco, que pelo menos você vai multiplicar alguma coisa. Ah, eu não sou pastor, mas tem um rapazinho ali que tem um ministério pastoral e não tem dinheiro para pagar um instituto. Paga você o dele. Uma vez eu fui em Uberlândia, eu não conto essas coisas para vangloriar, irmão, porque a gente está pregando, a gente tem que dar exemplo, a gente conta como testemunho. Eu senti de Deus de pagar a faculdade inteira de uma menina. 4 anos de faculdade, eu e minha esposa pagamos. Ela se formou em missionária e pastora. Foi difícil, né? Porque foi um período muito difícil para nós. E a faculdade era cara, era 700 e poucos reais. Não é isso? Nós pagamos os 4 anos, gente. Consegue somar? Os 4 anos por mês?
Porque Deus pôs no meu coração que aquela menina seria uma grande pregadora, mas não tinha condição de fazer a faculdade. Não há ninguém que seja tão pobre, que Deus não tenha dado nada a ele, a ponto dele não poder dar uma esmola para alguém. Dar um arroz. O arroz é caro, né? Dá um fubá. Então, uma das recompensas, reinar sobre cidades. Nós não estamos falando de coisa democrática que o povo vota. São cargos de confiança. Jesus vai chegar e falar assim, vou te dar ali, aquele arquipélago. Vou te dar os Estados Unidos para você governar. Uau! Senhor, eu prefiro o Brasil. Não é por nada não, fala português. Segunda recompensa, em último lugar, coroas. Gente, isso aqui é demais. O que são as coroas? As coroas é a identidade do crente no reino. Então, quando você está aqui, o policial te para e fala, me dá seu documento e vê o que você era, vai lá no computador, está lá o seu registro. As coroas é a sua identificação. Você será reconhecido no reino pelas suas coroas. E as coroas dizem o que você fez para Deus. Existem 5 coroas no reino. A primeira é a coroa da vida. A segunda é a coroa incorruptível. A terceira é a coroa da justiça. Daqui um pouco eu vou ali. E a quarta é a coroa da alegria. E a quinta é a coroa de glória. Será que você terá alguma? Primeira coroa, a coroa da vida. Tiago 1 e 12, Tiago 1 e 12, Apocalipse 2 e 10. Tiago aí, né? Provação e tentação se diferem. Feliz é a pessoa que persevera na provação. É aquele crente que está passando um momento difícil, mas não esvazia-se na fé, não desanima. Sabe que a aprovação está ali, mas ele sabe que culto é para Deus. Porque hoje crente é assim, pastor, eu não estava bem, por isso não fui na igreja. É aí que você tem que ir. Tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Você não estava bem do como assim? De cama? Não estava bem, pastor. E quando o crente resolve mentir, pastor, eu estava doente. Ó, que você ficar doente de verdade, você vai parar de falar que ficou doente. Doente é uma coisa grave, gente. Se eu fiquei doente, do quê? De gripe? Mas você não trabalhou segunda-feira, não? Você vê que para mamon a gente vai com febre, doente, vai tudo, mas para Deus, eu não fui porque eu não estava bem. Portanto, após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Glória a Deus. Veja que o crente que suporta a provação, suporta os momentos difíceis e não desfalece na fé, ele será reconhecido no céu. Alguém vai dizer, lá vai uma mulher forte. Olha aí, ó, ele tem a coroa da vida, então ele foi aprovado nas provações. Segunda coroa incorruptível, 1 de Paulo aos Coríntios 9, verso 22 ao 25. Haverá um outro tipo de crente, é a sua identificação, o seu crachá. Não tem mais nada que está expresso a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Ah não, esse é o segundo texto do Apocalipse, né? Está falando dos crentes provados, que também recebem a coroa da vida. Ok, agora vai o outro texto, da coroa incorruptível. Para os fracos, tornei-me semelhante fraco, para ganhar os fracos. Paulo não está falando aqui que passou a beber para ganhar os pingus, não. Porque tem gente que interpreta assim, tá? Enxergar, e aí, velho, vamos à igreja. Aí ele diz assim, ó, fiz de tudo para ganhar todos, com finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Olha o resto do texto. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante do Evangelho. Um verdadeiro atleta de Cristo. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Deixa congelado. Paulo está dizendo assim, ó. Olha a metáfora de Paulo. Tem gente, nós vamos ter a Olimpíada o ano que vem, né? É o ano que vem? A Olimpíada o ano que vem. Sabe, o cara
treina durante 4 anos, 8 horas, 7 horas, 6 horas a fio, para correr 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, nadar, correr, para fazer uma coisa, para ganhar uma medalha corruptível. Você não consegue fazer mais do que esses atletas para ganhar uma medalha incorruptível. Os caras treinam a vida toda, 8 horas por dia, para correr 9 segundos. Irmão, quebra aquilo que lhe afasta de Deus. Fala, Senhor, crave nos meus olhos a eternidade, que Deus ponha na sua cabeça um senso de eternidade, acaba com aquilo que acaba com a sua espiritualidade, porque você está perdendo a sua recompensa e a eternidade, você se tornou um crente relaxado, religioso, e a Bíblia chama de mau servo. Existe um galardão, uma recompensa para nós. Você tem que viver com os olhos na recompensa, voltado para a recompensa. De tal maneira que alcanceis, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, é o que eu acabei de falar. Isso para obter uma coroa que logo acaba. É o que eu falei. Nós nos dedicamos para ganhar uma coroa eterna, incorruptível. Oh, glória a Deus. Terceira coroa, coroa da justiça. 2 de Paulo a Timóteo 4, do 6 ao 8. Eu estou andando lá. Alguém vai dizer, ó, esse cara aí, ó, trabalhou muito. Olha a coroa dele. Paulo antevê seu martírio. Paulo diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, preservei a fé. Veja que Paulo compara a nossa vida cristã com uma Olimpíada. Correndo para as medalhas, para as coroas. Porque na época das Olimpíadas você ganhava coroa, né? Hoje é medalhas. Agora está reservada a minha coroa da justiça, que o reto juiz me concederá naquele dia. E não só a mim, porque eu terei a coroa da justiça, mas também a todos que amam a vinda de Cristo. Todo pregador da volta de Jesus, todo que anseia pela volta de Jesus, vai andar no céu com uma coroa da justiça. Alguém vai dizer, lá vai alguém que propagou a volta de Jesus. Glória a Deus, é lindo, né, gente? Quarta coroa, coroa da alegria. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 2,19. Agora você vai entender porque tem crente triste. Porque ele não está de posse da recompensa. A alegria é uma recompensa. Olha lá. Todavia, quando o nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória? Dele. Ora, não sois vós. Agora, quem vai ganhar a coroa da alegria? Quem vai ganhar? Continua. Com toda certeza vós sois a nossa glória e a nossa alegria. O texto aqui está dizendo que a coroa da alegria, ela é dada para aqueles que ganham almas. Para aqueles que trazem outros. Você sabe que a alegria de um crente está em ganhar vidas para Jesus? Sabe por que a tristeza invade seu coração? Porque você não salva ninguém do inferno. Um ganhador de almas, ele passa por angústia, mas o coração dele está sempre alegre. A última coroa, coroa de glória, 1 de Pedro 5, verso 2 e o 5. E aqui eu concluo. Pastoreai o rebanho de Deus, que está sobre o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Agora, falando para os pastores, continua. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando exemplo do rebanho. Ora, assim o Supremo Pastor se manifestará. Recebereis a imperecível
coroa de glória. Como tem pastor que desiste, gente? Gente, não é fácil pastorear. Cuidar de gente adoece a gente. Mas lembra que Jesus falou: Pedro, se você me ama, cuida da igreja. Jesus não pediu para eu amar o povo para cuidar do povo. Ele pediu para amar Ele, para cuidar do povo. Você me ama? Apacenta. Porque se você cuidar do povo, apacentar o rebanho, vou te dar uma coroa de glória. Então o cara lá no céu com a coroa de glória vai dizer: lá vai um bom pastor. Lá vai um bom pastor. E pastor não é só quem tem título de pastor. Você tem uma célula? Cuide bem daquele rebanho ali. Você é um bom pastor. Você trouxe alguém para a igreja? Acompanhe essa pessoa no crescimento dela. Você será um bom pastor. E a última recompensa, tem tantas. Nós estamos numa série, vamos continuar depois, são tronos. Apocalipse 3:20 diz que uma das recompensas é se assentar no trono junto com Cristo. É o lance que eu falei de estar na sala do trono lá, viu? Essa é boa. Olha lá, ó. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Então veja, o trono que Jesus conquistou não é bem o trono dele, é o meu. O dele é qual? Junto com o Pai. Você entendeu? Jesus está sentado agora no trono do Pai, e eu vou me assentar no trono dele. Então há um trono que foi conquistado para mim. Então veja que nós ouvimos aqui agora, até agora, nós temos muitas outras recompensas. Está satisfeito com as recompensas? Você acha que o céu é um asilo de velhinhos ou a novela Viagem? Aquilo é uma viagem, gente. O céu é um spa. Gente, olha o que você está lendo. O céu é uma aventura. Vamos ficar pulando de planeta em planeta. Eu vou dar uma ida ali em Marte. Agora eu vou na Lua. Que top, né, cara? Então, irmão, entenda uma coisa. Nós seremos como anjos. Lembra a visão de Jacó da escada, subia e descia? Essa será a nossa vida. Agora eu vou ali no céu, agora eu vou lá na terra. Irmão, tem os olhos voltados para a eternidade. Não espere um pastor lhe convocar para uma campanha de jejum, de oração. Não espere ele levantar uma oferta. O pastor levantou, brigue para fazer.
Tudo isso está no livro. Qual é o nome do livro? Memorial. Vamos ficar em pé.